você que gosta do canal, agora você pode ter camisas de Mermaid da loja. São 3 estampas maravilhosas, pensadas com todo o amor e carinho e bem princesinhas Disney. E estamos com promoção do dia 30 até o dia 5 de novembro, onde você compra as 3 camisas por R$ 99,00 e ainda ganha vários docinhos de Halloween. Então, clica aqui no link da descrição. Como a gente viu aqui no Mermaid, as histórias originais das nossas princesas favoritas são mais sombrias e terríveis do que a gente imaginava, né? Mas qual será a verdadeira história e conto de fada mais cruel de todos? Pensando nisso, eu resolvi montar esse rankingzinho com os 10 piores contos de fadas e verdadeiras histórias das princesas, pra gente eleger qual princesa que mais sofreu na sua história original. Lembrando que as histórias completas desses contos de fadas já tem aqui no canal, tá na playlist Contos de Fadas, tá aqui em cima. Acesse o card se você se interessar por alguma verdadeira história e quiser saber mais sobre ela. Então bora pro nosso vídeo, pro nosso ranking de 10 piores verdadeiras histórias. Pessoas e bruxinhas, beleza? Eu sou a Mandy, sejam bem-vindos ao Mermaid. Hoje nós temos o nosso último vídeo do nosso especial de Halloween, nesse cenário maravilhoso que eu tô com muita dó de desmontar. Nossa perguntinha de hoje é a seguinte: qual o conto de fada mais sombrio na sua opinião? Comenta aqui debaixo, porque hoje você vai descobrir qual que é o mais sombrio na minha opinião, mas eu quero saber a opinião de vocês também. Lembrando que nossa promoção das blusinhas tá quase acabando até o dia 5 de novembro, então não perde, o link para as minhas blusinhas tá aqui na descrição. Em 10º lugar eu coloquei a Bela e a Fera. Bela e a Fera não é um conto de fada tão sombrio assim, mas rola umas coisas bizarras, então por isso que ele tá aqui na nossa listinha de hoje. Na história original de Gabrielle e Susan Barbotte, a Bela tem, assim como a Cinderela, 2 irmãs malvadas e invejosas. Na trama original, essas irmãs tentam deixar a Bela fora de casa para, assim que o Fera vê ela, tentar devorar a garota. Então elas deixam o Fera pistolaço da vida para ele tentar devorar a Bela. É, gente, com umas irmãs dessas, nem precisa de Gaston na história, né? Em 9º lugar, a gente tem Alice no País das Maravilhas. Não propriamente pela sua história em si, porque o livro é bem tranquilo de se ler, mas sim pela sua verdadeira história de plano de fundo e o que levou o escritor Lewis Carroll a escrever Alice no País das Maravilhas. Há suposições que, na verdade, o Lewis Carroll ele era um pedófilo e que a Alice, uma menininha que realmente existiu, essa criancinha, era tipo a paixão dele e ele abusava dela. É uma história bem bizarra, porque foi encontrada nos pertences do Lewis Carroll várias fotos de garotinhas bem novinhas, seminuas e nuas. É uma coisa muito bizarra. E assim, a história de Alice, o livro em si não é tão bizarro, mas essa verdadeira história que levou ele a escrever Alice pra menininha, porque ele era apaixonado por ela, é muito bizarro e foi o que fez aqui a Alice levar o nosso 9º lugar no nosso conto de fada mais sombrio. Em 8º lugar eu coloquei a Branca de Neve. Na verdadeira história da Branca de Neve, a rainha não apenas manda matar a Branca de Neve, ela também exige que o coração e o fígado da garota sejam trazidos de volta. E o que ela faz? Ela come esses órgãos. Só que na história original acontece a mesma coisa que o filme, que aí o caçador engana a rainha, mata um animal e leva os órgãos do animal, mas aí ela chega e come os órgãos do animal achando que é os órgãos da Branca de Neve. Que nojo. Ai, ai. E aí a trama continua a mesma, a Branca de Neve vai ser envenenada e aí quando o príncipe vê a Branca de Neve lá adormecida, ele tenta levar o corpo da Branca de Neve com ele, assim, vou levar essa garota adormecida pra ficar assim de enfeite no meu castelo, achando que ela tá morta mesmo. Então a Branca de Neve não acorda com um beijo de amor verdadeiro, ela acorda porque o príncipe deixa o caixão cair, o pedaço de maçã envenenada que estava na sua garganta desengasga e sai da boca da princesa e aí ela se desperta. Então o príncipe e a Branca de Neve se casam e convida a rainha para a cerimônia. E aí os dois forçam a vilã, a rainha má, a usar sapatos de ferro cheio de brasas, cheio de fogo, e fazem ela dançar até que ela morra com os pés queimados. Em 7º lugar temos Pocahontas, que é muito cruel porque a Pocahontas realmente existiu, então todo o sofrimento dela realmente existiu no nosso planeta Terra. E o pior, a Disney não teve compaixão ao fazer o filme da Pocahontas. É um filme lindo,
mas é um filme super desrespeitoso com a memória e lembrança da real Pocahontas que realmente existiu na Terra. Pocahontas é uma palavra super ofensiva na língua dos indígenas, que na verdade significa menina mimada, tipo um xingamento, tipo patricinha, alguma coisa assim. E o nome dela real não é Pocahontas, é Matoaka. Outro rolê da sua verdadeira história é que ela odiava o John Smith. Ela nunca salvou sua vida, ela não era apaixonada por ele e eles viviam trocando farpas, e tem até uma suposição que diz que o John Smith envenenou a Pocahontas quando ela estava na Inglaterra e matou ela. Então, muita coisa bizarra nessa verdadeira história da Pocahontas. Em sexto lugar, nós temos a história da Rapunzel. Logo nos primeiros encontros entre Rapunzel e o príncipe, ela fica grávida, algo que é descoberto pela feiticeira ao ver a barriga da Rapunzel crescendo cada vez mais. Quando o príncipe se depara com os cabelos cortados de Rapunzel, ele acredita que ela está morta e se joga da janela, ficando cego com os espinhos que estavam lá no jardinzinho. Então ele vaga pelo deserto sem rumo e chorando. Só que, como a gente sabe, a Rapunzel estava grávida e ela dá à luz a gêmeos. E aí ela consegue fugir da torre, rola um monte de coisa e ela começa a vagar pelo deserto também, tentando reencontrar o seu príncipe. E aí ela reencontra ele, vê que ele tá cego e ela começa a chorar, e as suas lágrimas fazem com que o príncipe enxergue novamente. Então, assim, na história original da Rapunzel, ela também tinha esses poderes curativos, assim como a Rapunzel do filme Enrolados. Quem levou o nosso quinto lugar foi João e Maria. O conto dos irmãos Grimm é muito mais sombrio do que a história habitual de João e Maria que a gente conhece. As duas crianças são abandonadas pela própria mãe para morrerem de fome na floresta, já que seus pais estavam muito pobres e não podiam sustentar as crianças. Mas antes disso, os pais tinham cogitado a ideia de comer as crianças, porque eles não tinham comida. Tenso, né? Aí rola a história e tudo mais, João e Maria conseguem fugir da bruxa, e quando eles voltam para sua casa, eles descobrem que os seus pais tinham morrido de fome. Nosso quarto lugar pertence a Chapeuzinho Vermelho, que é uma história que rola umas coisas bem bizarrinhas. Na história original da Chapeuzinho, o lobo mal chega na casa e já mata a vovó, mas ele não come ela. Quando a Chapeuzinho chega na casa, o lobo tá fantasiado de vovozinha e oferece uma sopa pra garotinha comer. E essa sopa foi feita com a carne da vovó, gente. Que nojo! A Chapeuzinho então come toda a carne, repete porque tá uma delícia e ainda bebe uma taça de vinho que na verdade era o sangue da sua vovozinha. Depois o lobo mau chama a garotinha pra sua cama, ele pede que a Chapeuzinho tire toda a sua roupa e deite com ele, e aí o lobo mau devora a Chapeuzinho. Gente, que história. Nosso terceiro lugar é A Bela Adormecida, que é um dos contos de fadas que mais me deixou atormentada, porque eu nunca imaginava que era uma coisa nesse nível. Eu nunca imaginava que era algo tão bizarro assim. O conto original se chama Sol, Lua e Thalia, e nele a Aurora agora se chama Thalia. Mas a Thalia também espeta o dedo e dorme, assim como a nossa Bela Adormecida. Porém, quando o rei chega, ele abusa da garota dormindo e vai embora. Pelo abuso, ela acaba engravidando e dá à luz, enquanto ela dorme com a ajuda de fadas madrinhas que fazem o parto dela. Os bebês então ficaram sozinhos com a mãe adormecida e eles estavam morrendo de fome porque não conseguiam mamar e nem tinham o que comer. Então um dia eles começam a chupar o dedo da Aurora e aí com isso eles tiram um espinho que faziam com que ela ficasse adormecida. Outras versões mais antigas da mesma história, contada por Robert Durton, diz que a Aurora acorda com os recém-nascidos comendo o corpo da própria mãe, de tanta fome. Nosso segundo lugar é A Pequena Sereia, porque ela é uma das princesas que mais sofreram no seu conto de fada. Na história original, ao invés da Ariel conceder a sua voz, a Ariel tem a língua cortada pela bruxa do mar e por isso ela não pode falar. Enquanto ela faz a troca com a Úrsula, o momento que ela troca sua cauda por pernas, dói tanto, mas tanto, que ela descreve que é como se ela estivesse sendo perfurada por 1 milhão de cacos de vidro. A Úrsula então diz que caso ela não consiga o beijo de amor verdadeiro, ela morreria. Mas aí acontece um monte de coisa errada. O príncipe se casa com outra, que ele acreditava ter sido sua salvadora no acidente, e Ariel quer voltar para o fundo do mar. Porém, para ela voltar a ser sereia, ela tem que assassinar o príncipe e deixar o sangue dele cair sobre os seus pés, para os pés dela voltarem a ser caudas de sereia e ela voltar para sua vida normal. Mas Ariel simplesmente não consegue matá-lo. Então, assim, nesse dilema, ela acaba se jogando no mar, se
suicidando e se transformando em espuma. Então ela se mata porque ela não conseguiria matar o seu amado príncipe. Tem mais um monte de coisa bizarra nessa história que eu não vou contar aqui nesse vídeo, mas tá tudo na nossa verdadeira história da Ariel, tá aqui nos cards. Em primeiro lugar temos Cinderela, mas eu admito que eu fiquei com muita dúvida de quem merecia esse primeiro lugar, se era Cinderela, ou se era Ariel, ou se era a Aurora de Bela Adormecida, porque as três sofreram horrores. Saca só o que rola no conto de fada da Cinderela. Tá, Cinderela levou o nosso primeiro lugar por causa de um combo de bizarrices nessa história. Começando que as minhas irmãs da Cinderela são ainda mais doidas nessa verdadeira história. Para que seus pés caibam no sapatinho de cristal, uma irmã malvada corta todos os dedos do pé e a outra corta o próprio calcanhar. Mas aí o príncipe é avisado de que o sapatinho está repleto de sangue e não aceita nenhuma das duas como esposa. E aí o príncipe encontra Cinderela, beleza, e quando essas irmãs tentam comparecer à festa de casamento da Cinderela com o príncipe, as irmãs têm os olhos furados por pássaros, sim, os passarinhos melhores amigos da Cinderela. Mais tarde a Cinderela quebra o pescoço da madrasta má com a tampa de um baú, matando assim a sua vilã. E mais um detalhe, não existia fada madrinha nas histórias dos irmãos Grimm. As fadas madrinhas da Cinderela eram esses pássaros malucos furadores de olhos. Então é isso, pessoal, depois de relembrar as verdadeiras histórias, comenta aqui de baixo qual conto de fada você acha mais bizarro de todos. Lembra de deixar seu like nesse vídeo, deixar seu comentário, se inscrever se for sua primeira vez aqui no canal e lembra também de acessar e ver a nossa coleção de blusinhas lá na loja. Então é isso, pessoal, um beijão pra vocês e tchau!